Meus amigos, nós vamos agora começar o nosso estudo da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, ou você estuda de forma inteligente, ou você vai perder um tempo gigante do conteúdo de outras disciplinas, de outros assuntos de outras disciplinas, tempo esse que você não pode perder. Então eu vou fazer um estudo com vocês muito estratégico da Lei de Execução Penal. É uma lei que eu gosto muito de ministrar porque eu trabalho muito com isso. Eu trabalho muito com essa parte de execução penal. A minha atividade como defensor público, eu trabalho no ambiente dos presídios, das unidades, das questões relacionadas a isso também. Na verdade, eu posso dizer, os dois assuntos com os quais eu mais trabalho é a parte realmente de prisões, com certeza, prisões, lei de execução penal e tribunal do júri, né? O tribunal do júri, prisões e lei de execução penal. Então, por favor, eu não vou aqui, não é meu objetivo, fazer um curso de execução penal para vocês. Um curso de execução penal é um curso que tem pelo menos 20, 30 vídeos, é um curso pesado, é um curso pelo menos 15 a 20 horas para você ministrar um curso de execução penal. Você precisa de 30 videoaulas, de 30 a 40 videoaulas. Imagina! Se você tivesse o luxo, né, vamos dizer assim, de pegar e ficar 30, 40 videoaulas estudando execução penal. Eu vou te ensinar a gabaritar execução penal para as questões que podem aparecer na tua prova e ponto final. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. E não ministrar um curso completo de execução penal. Maravilha? Detonando. Vamos lá. Nós começamos aqui com o artigo 1º, e eu vou seguir os artigos da LEP. Por quê? Porque 99% de chance de cobrarem os artigos da LEP. O que eu não estudar com você, porque eu considero menos importante, eu pulei, quero só que você dê uma lida. Artigo 1º da Lei de Execução Penal, da LEP. Vamos lá. Artigo 1º da LEP. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Esses são os dois objetivos da LEP. O primeiro objetivo, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. E o segundo objetivo, um cumprimento de pena de forma harmônica com obrigações, deveres, direitos. Mas o grande ponto da LEP é, se eu tenho uma pena e essa pena vai ser executada, o grande objetivo da LEP é a execução correta dessa pena. E o outro aspecto, de uma forma harmônica, de uma forma humanista, integrada, correta, né, dentro do que a Lei de Execução Penal prevê. Continuando. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território será exercida no processo de execução na conformidade da lei ou do Código de Processo Penal. Não vou explicar isso aqui. Sabe por que eu não vou explicar isso aqui? Porque isso aqui é competência. Eu poderia até explicar a competência da LEP, mas competência não aparece para vocês no processo penal. Não teria sentido. Então, parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao preso condenado pela justiça eleitoral ou militar. Isso aqui é importante explicar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, quando você tem essas pessoas que estão condenadas pela justiça eleitoral ou militar, você vai ter a mesma adoção da LEP, se elas estão recolhidas em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então você vai ter a LEP, se eu tenho preso lá da justiça eleitoral, da justiça militar, então esse preso provisório, esse preso condenado, vai estar sujeito também à Lei de Execução Penal. Maravilha? Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Isso aqui é muito importante, é básico. Lembre-se que a LEP sempre vai falar de condenado e de internado. Condenado, aplicação de pena, sentença penal condenatória. Internado, não teve aplicação de pena porque a pessoa foi absolvida numa sentença penal absolutória, que a gente chama de absolutória imprópria. Porque, na verdade, a pessoa foi absolvida
mas foi aplicada a ela medida de segurança. E medida de segurança é uma espécie de sanção penal. A sanção penal é um gênero, aí vem o gênero, do gênero vem a espécie pena e medida de segurança. Pena para a prática de crime, condenação, sentença penal condenatória transitada em julgado. Medida de segurança, sentença absolutória, chamada de absolutória imprópria, porque são aquelas pessoas que são declaradas inimputáveis e sofrem a medida de segurança, que é uma internação, tá bom? Então sempre a LEP vai falar de pena, medida de segurança, sempre vai falar de condenado, internado. Maravilha? De boa, tranquilo, internado, medida de segurança. Condenado, aquela pessoa que recebeu pena. Perfeito, professor. E, claro, todos os direitos estão assegurados, menos aquele direito que vai ficar limitado pela sentença, pela lei, que é o direito de ir e vir, que é a liberdade. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa, política, nem precisava ter dito parágrafo único, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma determinação constitucional, não é nem da LEP, é da Constituição. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades da execução da pena e da medida de segurança. Então, o Estado sempre vai buscar a comunidade para tentar cumprir da melhor forma possível essa execução da pena. Artigo 5º. Para executar da melhor forma possível essa pena. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Professor, você tem que individualizar a execução? Claro, a individualização da pena, ela está presente desde o momento em que o legislador cria o crime, pensando na gravidade, na maior, na menor gravidade daquela conduta, da lesão ao bem jurídico, da relevância do bem jurídico, aí você tem a pena mínima, a pena máxima, depois eu tenho uma outra fase da individualização, quando o juiz aplica a pena no caso concreto, eu vou ter a individualização na fase da execução da pena. As penas não podem ser executadas de forma igual, porque as pessoas são diferentes, e deve ser levado em consideração a personalidade da pessoa, deve ser levado em consideração o crime, uma série de aspectos na individualização. Personalidade e antecedentes na individualização. Artigo 6º. A classificação será feita por uma comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado e ao preso provisório. Porque, claro, professor, essa individualização tem que ser feita tanto em relação ao preso condenado como em relação ao preso provisório. Por quê? Porque o preso provisório está preso. Apesar de não ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado, as pessoas estão na condição de preso provisório, mas está numa situação de submissão às regras do regime prisional. Então, eu não vou tratar de forma igual pessoas que têm personalidades completamente diferentes. Uma coisa é o indivíduo ser um matador que tem uns 30 crimes nas costas, membro de facção criminosa. Outra coisa é o indivíduo ser uma pessoa que cometeu um crime ocasional. Eu vou individualizar de forma igual? Não, tenho que levar em consideração, mesmo sendo preso provisório, eu individualizo também essa questão da pena. Continuando. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existe em cada estabelecimento. Será presidida pelo diretor. Como é que se faz essa questão da formação da comissão técnica? O diretor vai ser presidida pelo diretor e composta, no mínimo, né? Isso aqui é só o mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Então essa comissão técnica vai ser formada por esses profissionais. 2 chefes de serviço, o diretor como presidente, vai ser presidido pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Bem simples, tem que memorizar. Professor, o que é que tem para explicar aí? Tem para explicar nada, tem que memorizar. Diretor vai presidir. Aí eu vou ter 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social. Diretor presidindo, 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social. É memorizar, tá? São aquelas coisas de LEP que você tem que colocar na caixinha de memória. Você coloca diretor, aí vem 2, 1, 1, 1. É um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social. Os 2 chefes de serviço e o diretor. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Perfeito? Aqui é nos casos de quê? Quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Artigo 8º.
O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. Então, você pode estabelecer exame criminológico também para aquela pessoa que está condenada à pena privativa de liberdade em regime semiaberto. O que é que eu quero que você lembre? O exame criminológico ele é muito importante para individualizar a pena. O exame criminológico é como se fosse, vou dar aqui fazer aqui uma comparação com o médico. Eu tenho um médico. O médico só avalia o paciente de uma forma muito superficial, porque quando ele quer obter informações mais precisas, ele tem que pedir exames. Então, uma avaliação complexa, uma avaliação, digamos, detalhada, uma avaliação, digamos, profunda do paciente, acerca de problemas de doença, tudo. O velho check-up tem que ter exames. Então, o médico pede exames. O exame criminológico são esses exames que devem ser feitos para que a pena possa ser individualizada, guardadas as devidas proporções. Tá legal? Artigo 9º. A comissão no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, a comissão fazer, entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados das informações, realizar outras diligências e exames necessários. Artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência, então tem que ser crime doloso, praticado com violência contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Você sabe que isso aqui foi acrescentado na LEP, é uma grande novidade, que é a questão da identificação pelo perfil genético. Isso é uma coisa boa de ser cobrado na sua prova, muito boa, porque é uma novidade. É a identificação pelo perfil genético. Professor, não vamos aqui perder tempo, gente. Tá? Eu podia aqui fazer uma palestra explicando a importância da identificação pelo perfil genético. Eu não preciso nem explicar, vocês já sabem como é importante você fazer a identificação pelo perfil genético. Hoje em dia, até mesmo condenações injustas de pessoas presas, que estão presas por crimes que não praticaram, você consegue corrigir por meio de perfil genético. Então você consegue ter um controle, você consegue ter uma segurança de que aquela pessoa que, por exemplo, está presa é aquela pessoa que cometeu o crime quando você tem muitas vezes base genética. Essa identificação é muito importante, porque inclusive dirime uma série de dúvidas. Mas não vou perder tempo falando dessa parte política, porque a gente não tem tempo. Eu quero que você memorize o seguinte: a identificação pelo perfil genético não será aplicada a todos os presos. Vou repetir novamente, a identificação pelo perfil genético não será aplicada a todos os presos. Maravilha? Será aplicada aos presos que se encaixam nessa condição aqui que eu acabei de mostrar. O condenado por crime doloso, então, primeiro requisito, tem que ser crime doloso. Segundo, condenado. Terceiro, a crime doloso praticado com violência grave à pessoa, terceiro requisito. Bem como por crime contra a vida, tem que ser violência grave contra a pessoa, ou por crime contra a vida, ou por crime contra a vida, por crime contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável. Essas pessoas aqui, repetindo, que cometeram crimes dolosos, praticados com violência grave contra a pessoa, praticado contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação pelo perfil genético. Aí como é que é essa identificação? Extração de DNA por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Não vou entrar no mérito aqui das polêmicas, da legalidade, da ilegalidade, da constitucionalidade, da inconstitucionalidade. O STF não declarou ainda a inconstitucionalidade da identificação pelo perfil genético dessas pessoas. Então não vou entrar nesse mérito, nem vou entrar nessa polêmica, isso não é uma palestra.
Eu tenho uma opinião sobre esse tema? Eu tenho. Tem uma série de questionamentos, tudo, mas eu não vou entrar nessa polêmica não, tá? Porque você não precisa entrar nessa polêmica para fazer sua prova. Professor, essa identificação que foi criada, que foi acrescentada, vem sendo muito criticada, vem, mas não vem ao caso. Está aí, previsto, pode ser cobrado em prova, acabou-se, o texto está valendo, está vigendo, bom? Está tranquilo o texto. Continuando. Aí eu tenho, acompanha comigo aí. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção dos dados genéticos, lembrando que esses dados genéticos, os dados da pessoa, devem ser guardados de forma sigilosa, porque envolvem a intimidade da pessoa, a vida privada da pessoa. Então são dados, só reiterando, sigilosa. Aqui não vale o princípio da publicidade, não. A identificação do perfil genético, se eles colocarem na prova, pode ser publicizado? Jamais. É interno. É informação de segurança. Entendeu? Jamais pode ser publicizado, porque envolve a vida privada, a intimidade das pessoas que estão presas. Se perguntarem na prova. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal e estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Então isso aqui é uma previsão muito interessante e vem sendo muito criticada, né? Porque se a pessoa vai ser submetida ao procedimento de identificação do perfil genético e a polícia vai pegar esses dados para utilizar na investigação criminal para provar que a pessoa cometeu crime, então questiona-se, então a pessoa entrou, foi obrigada a passar pela identificação pelo perfil genético, isso vai ser utilizado depois contra ela pela polícia que pede esses dados, significa que a pessoa acabou de produzir provas contra si mesmo. Gente, eu sei que isso é polêmico, eu tenho uma opinião, mas não vou expor, já disse novamente, mas isso é muito polêmico, tá? Isso por enquanto está valendo. A polícia pode, a lei autoriza, pedir acesso a esses dados para a investigação. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos. Então, os dados genéticos da pessoa, claro, ela tem direito de ter acesso. Isso é básico, é dela, tá? Então, ela tem direito de ter acesso aos seus dados, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. A defesa vai ter possibilidade de contraditar esses dados com base lá na cadeia de custódia, que a gente vai... na verdade, a gente nem vai falar muito de cadeia de custódia, mas a gente, lá no processo penal, a gente vai ver. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, digamos que ele não tenha sido submetido quando ele ingressou. Ele vai ser submetido durante o cumprimento da pena. Porque agora, com essa lei, aí vem, a lei manda a pessoa ser submetida à identificação pelo perfil genético na hora que entra. Mas digamos que a pessoa não foi submetida, já entrou, né, já está lá. Então vai ser submetida à identificação pelo perfil genético durante o cumprimento da pena, desde que se encaixe naquelas hipóteses de crime doloso cometido com grave violência contra a pessoa, os crimes sexuais, aquelas situações que a gente acabou de ver. Voltando. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. É importante entender o seguinte, isso aí é para identificação criminal. Essa base, essa identificação pelo perfil genético não pode servir em hipótese alguma para outras finalidades, deixando bem claro. É uma base para identificação criminal e pode servir também, a lei autoriza, apesar da polêmica, para a polícia colher esses elementos na investigação criminal e ter acesso à base de dados de perfil genético da pessoa, para saber se essa pessoa cometeu um determinado crime ou não, que uma autoridade policial está investigando, se foi autorizado, né? Eu li para você o dispositivo que autoriza a polícia ter acesso a essa base de dados. Maravilha, professor. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput
deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Então aquela amostra biológica não pode ficar guardada não. Foi colhida, foi recolhida, vai ser feita a identificação pelo perfil genético da pessoa e, na sequência, deverá ser descartada para impedir sua utilização para fins outros. Parágrafo 7º. A coleta de amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial, claro, né? Aqui nem precisava ter dito, mas mais uma redundância, né? Isso daí, tem que ser perito oficial. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo 8º é outra polêmica imensa, meus amigos, imensa, porque questiona-se a legalidade, a constitucionalidade do parágrafo 8º. Com certeza, pode se preparar logo mais, o Supremo Tribunal Federal está enfrentando vai enfrentar a constitucionalidade do parágrafo 8º. Por enquanto está valendo, por enquanto está em vigor. Então, se o condenado ele se recusa a simplesmente passar pela identificação pelo perfil genético, ele comete falta grave através dessa alteração promovida aí pela recente, né, na lei de execução penal. É polêmico, gente, é muito polêmico, mas está valendo. No professor, eu queria muito dar minha opinião, mas eu estou segurando, porque se fosse dar minha opinião e me explicar, era 5 mais 10 minutos falando sobre isso daí, e a gente tem que ser muito pragmático. Constitui falta grave, acabou-se. Eu vou logo dizendo, não concordo com isso não, mas está valendo, tá? Falta grave, constitui falta grave, essa recusa, né, meio absurdo, né, do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação pelo perfil genético, tá? Continuando. Próxima aula a gente vai estudar os tipos de assistência, né? A gente tem vários tipos de assistência. Assistência material, assistência de saúde, jurídica, educacional, social, religiosa. A gente vai ver próxima aula. É um assunto muito fácil, um assunto muito tranquilo, tá bom? De ser estudado. Detonando!